Meus queridos estudantes, bom dia para vocês, como vocês estão? Estão bem no dia de hoje? Eu espero que sim, tá bom? Bom, pessoal, nós sabemos que até semana passada nós estudamos, revisão, conteúdo de revisão para a nossa prova global do primeiro bimestre. Pois bem, a partir de hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo da unidade 3, o qual a gente estava estudando antes das avaliações, certo? Nós vamos fazer essa retomada da parte de gramática e quando tiver próximo, uma semana antes das nossas avaliações, parciais do segundo bimestre, se não tiver ainda voltado às aulas presenciais, nós faremos uma aula ao vivo com uma revisão, certo? Mas até lá nós vamos continuar com as gravações, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, nós paramos na nossa parte gramatical da unidade 3, Nós paramos, nós estávamos quase concluindo, então nós vamos fazer essa retomada e diante dessa unidade nós ainda teremos uma revisão antes da semana de prova, certo? Então, pessoal, a gramática da unidade 3, nós estávamos vendo o uso de dois tempos pretéritos. Quais eram eles? O pretérito indefinido e o perfecto de indicativo. Lá na página 37 tem todos os verbos al qual nós iremos estudar neste dia de hoje, certo? Então, é bom que vocês acompanhem com o livro de vocês, porque eu vou explicar agora a formação dos verbos regulares e irregulares nesse tempo verbal. Vamos ver. Pessoal, nós sabemos que um tempo verbal indica o momento que se realiza a ação, Ou seja, o tempo que se realiza a ação, o tempo que eu estou falando da ação é o tempo verbal. O verbo, ele é dividido em tempo e modo. O tempo é o momento, E nós temos, na gramática normativa do espanhol, nós temos 3 tempos verbal ao qual nós estudamos. Qual é ele? Quais são eles? Nós temos o tempo presente, nós temos o pretérito e nós temos o futuro, O tempo presente é a ação que ocorre no momento da fala. O tempo pretérito é uma ação que ocorreu anteriormente, ou seja, está relacionado ao passado. E o tempo futuro é aquela ação que ainda irá acontecer. No nosso caso, na nossa unidade, nós iremos estudar o tempo pretérito, O tempo pretérito indefinido. Ou seja, além dele ser passado, ele ainda é indefinido. E também nós iremos estudar outro tempo, que é o pretérito perfeito simples, O tempo pretérito perfeito simples. Então, dentro desses tempos, também nós temos essas modalidades gramaticais. Ele tem pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, pretérito perfeito dele indicativo, pretérito perfeito simples. E o que a gente vai estudar, o que nós vamos estudar são o pretérito indefinido e o pretérito perfeito simples, certo? E o modo que iremos estudar é o indicativo. E também dentro da nossa gramática, da nossa língua portuguesa, nós temos os modos verbais. Nós temos o verbo dividido em tempo e modo, Ou seja, pretérito indefinido é tempo e indicativo é o modo. Então, nós vamos estudar o pretérito indefinido e o pretérito perfeito simples do indicativo. Então, essas ações são aquelas ações que já foram concluídas, certo? Ou uma ação que ainda está em ocorrência, ainda está ocorrendo, e parou na hora que inicia uma outra ação, certo? Então, vocês vão entender agora quando eu estiver explicando aqui, Nós vamos começar por o pretérito indefinido. Hoje, essa aula vai ser direcionada apenas para o pretérito indefinido, do indicativo. Quando for na aula que vem, eu vou gravar uma aula explicando a formação do pretérito perfeito simples, certo? Então, vamos lá. O pretérito indefinido é usado para ações já concluídas, isto é, para uma ação que aconteceu na metade da outra.
Então, é uma ação que foi concluída, mas que não foi exatamente concluída. Por isso que é indefinido. E por isso que não é um pretérito perfeito. Certo? Essa é a diferença entre indefinido e perfeito. Observem, exemplo. El año pasado llegó una chica nueva en la clase. Pero cuando empezávamos a ser amigos, tuvo que marcharse. Ou seja, olha aqui, eu tenho duas ações em uma ação só. O que aconteceu? El año pasado, olha a marca temporal aí, expressando que o verbo ele é um pretérito indefinido, porque tem um marcador temporal. El año pasado llegó, o verbo llegar, conjugado na terceira pessoa do singular. El año pasado llegó. Quem? Una chica nueva en la clase. Pronto. Se eu tivesse parado aqui, a ação teria sido concluída, mas ele deu continuidade à ação. Então, essa continuidade marca que o pretérito llegó é indefinido, certo? Pero quando empezávamos a ser amigos, tuvo que marcharse. Ano passado chegou uma menina nova na minha turma, mas quando começávamos a ser amigos, ela teve que ir embora. Ao lado aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma tirinha de gaturro, a qual ele está, se expressando com verbos conjugados na primeira pessoa do singular. Para vocês entenderem que todo verbo conjugado no presente indefinido do indicativo, na primeira pessoa do singular, ele tem o acento. Ele é acentuado. É o que a gente vai ver agora na formação dos verbos regulares. Para a formação dos verbos regulares, o pretérito indefinido se comporta da seguinte maneira. Preste atenção. Observe que para a segunda e terceira conjugação, o que é segunda e terceira conjugação? Nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui, primeira conjugação, porque terminou em AR. Nós temos aqui a segunda conjugação, porque terminou em ER. E nós temos a terceira conjugação, porque terminou em IR, certo? Então, pessoal, AR, ER e IR é o que marca primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Então, nós vemos o quê? Que na primeira e segunda conjugação, as terminações são iguais. Não, na segunda e terceira conjugação, as terminações são iguais. Já na primeira conjugação, nós temos uma formação diferente. Onde hablar, como fica? Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Aprender e viver, embora sejam verbos com terminação em ER e IR, quando eu vou conjugar eles, o que acontece? As terminações são idênticas, certo? I, iste, io, imos, istes, ieron. Ok, pessoal? E eles são regulares porque o radical permanece igual quando eu vou conjugar ele, o radical não muda. Já os verbos irregulares, eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que mostra quais são os verbos regulares mais utilizados em espanhol, E todos eles estão conjugados no pretérito indefinido. Olhem aí, andar, caber, dar, descer, estar, haber, hacer, ir, oír, poder, poner, querer, saber, ser, tener, traer, venir e ver. Tia, como é que eu sei? Praticando. Pegue esses verbos, conjugue ele em todas as pessoas que vocês vão saber identificar bem direitinho quais são esses verbos e a maneira que eles são colocados nas primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu só quero que vocês entendam que o pretérito indefinido do indicativo é uma ação que já foi concluída e uma ação ocorrida na metade de outra ação, Essa é a nossa formação do nosso pretérito indefinido do indicativo. Observem aqui, nesse exemplo, mais uma vez que eu trouxe para vocês, certo? Sempre tem duas ações acontecendo em uma só. E tem uma marca de passado explicando que é um verbo do tempo pretérito, do modo indefinido
do tempo pretérito indefinido do modo indicativo, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês umas atividades que vocês vão resolver e vão colocar a resposta na plataforma. E na nossa próxima aula, nós faremos a correção. Eu coloquei o gabarito para vocês fazerem a correção quando terminarem, certo? E vou só lembrar aqui para vocês que nós só faremos outra aula ao vivo quando tiver uma semana antes da prova, que nós faremos a revisão geral do nosso conteúdo. Então, minha gente, um bom dia, estudem, se cuidem, fiquem em casa e até o nosso